Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida. Começamos essa temporada de 2019 com o governo completando aí 9 dias em que já tivemos aí, inclusive, bate-cabeça entre a equipe econômica e o presidente Jair Bolsonaro. Ele disse, o presidente, que haveria aumento de IOF. Foi desmentido pelo secretário da Receita, Marco Cintra, que no mesmo dia disse que o presidente estava equivocado. Isso foi na semana passada, o assunto aí já deu uma equilibrada. Tivemos a reunião ministerial de ontem, onde os ponteiros foram acertados, mas ainda falta muita coisa aí para o governo começar a caminhar com mais segurança nas suas medidas e também começar a implementar e dizer realmente a que veio. Nessa semana, nesses primeiros dias aí, a gente já viu a demissão de mais de 4 mil funcionários comissionados. Há uma real despetização do governo. Como é que isso vai ficar e o que vem aí pela frente é o assunto de hoje aqui do nosso Frente a Frente com a deputada federal eleita Bia Kicis, que ainda não tomou posse. Ela só vai tomar posse no dia 1º de fevereiro, quando o Congresso retoma as suas atividades. Deputada, é um prazer recebê-la aqui. Feliz Ano Novo. Obrigada, Denise. Prazer é meu estar aqui novamente. Feliz Ano Novo para vocês também. Como eu tenho dito, Feliz Brasil Novo. É isso aí. Aqui comigo hoje, nas férias de José Maria Trindade, Leonardo Cavalcante, editor de política do Correio Brasiliense. Leonardo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagine, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Bem, você que já conheceu a deputada Bia Kicis no ano passado, quando nós começamos aí a apresentar os deputados eleitos, ela foi eleita pelo Distrito Federal, é procuradora aqui do DF, nasceu no estado do Rio de Janeiro, em Resende, mas veio para Brasília criança, está aqui desde 1972 e já viu muitos governos entrarem e saírem. Aliás, isso é uma rotina aqui em Brasília, né, Bia? É verdade, Denise. Dentro dessa rotina, o que a gente pode esperar de novo aí no governo de Jair Bolsonaro? Já começou com a mudança na estrutura da esplanada dos ministérios, vem aí, ele disse também que deve editar já na semana que vem o porte, ou melhor, a posse de armas. Como é que vai ser isso? Essa questão da posse de armas preocupa uma parte da população que tem medo que isso acabe se transformando o país aí num verdadeiro faroeste. Mas tem também aquelas pessoas que vão se sentir mais seguras porque poderão ter uma arma em casa. Como é que você vê? Como é que isso vai funcionar? Bom, eu, em primeiro lugar, quero dizer que muitas medidas estão sendo tomadas, realmente o propósito é de mudança, mudança total, mudança absoluta, tudo novo, realmente. E essa questão da revogação do Estatuto do Desarmamento, né, que a gente já vinha falando sobre isso na campanha há muito tempo, isso é uma coisa que vai ter que ser feita por lei, mas o decreto que está sendo aí editado, já está rascunhado pelo ministro Moro e pelo presidente Bolsonaro, ele trata dessa questão da posse, porque hoje o que acontece é assim, a lei ela diz que aquela pessoa que tiver necessidade, comprovar a necessidade da posse de arma, ela tem direito, né, pela sua necessidade de ter essa posse, de ter a sua arma em casa. Não tem nada a ver com o faroeste, gente. Ninguém vai sair por aí atirando, as pessoas não vão sair andando armadas nas ruas. Não se trata disso. O que acontece é que essa lei, a forma como ela foi praticada no Brasil nos últimos anos, ela prejudicou aquelas pessoas que realmente têm necessidade, vivem em locais ermos, por exemplo, em fazendas, em área rural, essas áreas e que foram várias vezes invadidas, tiveram suas terras invadidas, foram violentadas, pessoas idosas, crianças ficaram amarradas, sofreram todo tipo de abuso, de violência e não podiam se defender, porque o que eles estavam exigindo, os delegados, eles exigiam
uma comprovação de necessidade que era praticamente inviável, quando bastaria uma declaração da pessoa. Então, esse decreto ele vai dizer o que é essa necessidade, com critérios objetivos, como, por exemplo, cidades em que haja um número de assaltos à mão armada, ou que haja um número de invasões de residência ou homicídios acima de tanto por morador, por habitante. Então, os critérios serão objetivos e isso vai facilitar bastante a vida das pessoas. Não é transferir a responsabilidade do Estado em cuidar da pessoa para a própria pessoa, e aí eu estou falando de política pública, no sentido da inteligência de você, em determinadas cidades que têm índices maiores de criminalidade, você tem um maior contingente, não acaba sendo a transferência da responsabilidade do Estado para o cidadão? E aí eu pergunto também o seguinte, nesse caso do porte de arma dentro da casa da pessoa, a gente tem um país que tem muitos casos de violência que estão dentro de casa. Estupros, por exemplo, boa parte deles vem dentro de casa. A violência doméstica é um assunto que está na pauta, inclusive, da sociedade em relação ao feminicídio. Não existe o risco de crianças, por exemplo, como já aconteceram vários casos de crianças pegarem arma escondida de pai e acabarem tendo uma tragédia dentro de casa. Ou seja, o Estado não está, de uma maneira completamente arriscada, colocando para o cidadão essa responsabilidade, que era uma responsabilidade que deveria ser do Estado, inclusive constitucionalmente, né? Vamos lá. Primeira coisa, essa responsabilidade, ela é um direito e quase que um dever da pessoa natural, de defender sua própria vida e a vida de seus familiares, dos seus entes queridos. Esse é um direito natural. O Estado, ele veio muito depois das famílias existirem. E as pessoas sempre tiveram o direito de defender a sua própria vida. Isso é um direito natural e é também um direito constitucional. O bem mais precioso que nós temos é a vida. E temos não só o dever, como o direito de nos defender. Bom, acontece que quando você tem um Estado organizado, o primeiro dever desse Estado é a segurança pública e a segurança de fronteiras. Há cerca de 200 e poucos anos é que o Estado começou a cuidar de educação, de saúde. Antes era segurança de fronteiras e segurança pública. Mas o fato do Estado ter esse direito nunca retirou do cidadão o direito de se defender. Então, seria uma coparticipação. Mas tem um detalhe, você vê assim que nos Estados Unidos, né, é o direito fundamental, a segunda emenda está lá, é um direito fundamental, e uma coisa que as pessoas não pensam, que o direito do cidadão andar armado é uma proteção do cidadão contra o próprio Estado. Então, como é que isso pode ser um direito originário do Estado? Não é. O cidadão tem direito a se defender do Estado totalitário. Olha o que acontece nos países como a Venezuela, como Cuba. Todo país totalitário, todo governo totalitário, a primeira coisa que ele faz, que ele não é besta, é desarmar a população. Então, desarmando a população fica à mercê do Estado totalitário. Então, quando a gente tem o direito a se defender, não é só do outro que vem violar os nossos direitos, ameaçar a nossa vida, é também de um Estado totalitário. Tá? O cidadão ele está preparado para usar uma arma? Bom, quem não tiver se sentido preparado, que se prepare. Porque, veja bem, a gente tem... eu fui procuradora do DF 24 anos. Uma coisa que eu via muito, pessoas entrarem com ações contra o Distrito Federal, e isso acontece em todas as unidades da federação, porque foram assaltadas, porque aconteceu alguma coisa, um crime, e a pessoa diz assim, olha, eu tenho direito, o Estado tem que me proteger, se a segurança é pública, é dever do Estado, como que o Estado não vai me indenizar? Sabe qual era a nossa defesa? Como que a gente defendia o Estado e não o cidadão? E isso é jurisprudência nos tribunais? O Estado não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo, protegendo todas as pessoas. Então, o próprio Estado diz que é obrigação dele, mas que ele falha nessa obrigação. E que aí, o que resta para o cidadão? Se não estar à mercê da bandidagem. Então, eu acho assim, não vai existir faroeste, até porque antes do Estatuto do Desarmamento a gente convivia muito bem no Brasil, as pessoas estavam na rua, ninguém saía por aí atirando ninguém. E mais um detalhe, bandido não espera autorização para ter porte de arma.
Bandido não compra em lojas oficiais, não tem sua arma registrada, né? Eles compram, adquirem em contrabando. Então, a lei pode ser o que for. A verdade é que o bandido vai andar armado sempre e somente o cidadão de bem é desarmado se a lei assim determina. Agora, se houver um aumento do número de homicídios ou desses casos mesmo de criança que pega uma arma, como o Léo bem lembrou, criança que pega uma arma e acaba provocando uma tragédia, isso pode ser revisto? A senhora acha que vai ser um teste ou isso vem para ficar e não se fala mais nisso? Denise, nós temos 64 mil casos de homicídio por ano no Brasil. É com isso que o Estado tem que se preocupar. Agora, é óbvio que os pais são responsáveis pelos seus filhos. Então, se eu sou mãe, tenho uma arma em casa, eu tenho que cuidar para que essa arma fique bem guardada e fique longe do alcance da criança. Senão, a gente começa a tratar os pais como retardados. A gente começa a tratar o cidadão adulto como alguém que precisa da tutela do Estado para tudo. Não é assim. O primeiro responsável e o primeiro interessado em cuidar e zelar pela vida do filho são os pais, não é o Estado, não. Ao contrário do que diz a Débora Duprá, a criança não pertence ao Estado. A criança pertence aos pais, pertence à família. Então, quem tem que cuidar das crianças são os pais, tá? Ou seja, tudo, e não a vamos educação tratar começa em o casa. cidadão como um débil mental que precisa do Estado para tutelá-lo. O que eu acho curioso na pergunta da Denise, e reforçando a pergunta dela, é que toda política pública ela tem que ter um teste, ela tem que ter uma análise de impacto regulatório. Qualquer gestor público ele está preparado para essa situação. Nesse caso da arma, me parece que esse impacto não está muito claro na cabeça dos legisladores. Pelo contrário, Por exemplo, a senhora falou, sabe muito bem a senhora como... disse que não. Como é que o bandido pega a arma? Tem muita arma que chega na mão de bandido de quê? Que vem de empresas de segurança, de pessoas que perdem arma. Os próprios bandidos, quando sabem que tem uma arma dentro de casa, acabam aquela residência sendo alvo. O que você da ação prefere? do... Você é um bandido, Não, eu estou você perguntando quer... para a senhora. Vamos lá. Eu não sou legislador. Mas eu vou te perguntar... Eu estou dizendo que tem que ter Mas uma como análise de impacto legisladora, regulatório. eu vou te perguntar, tá? Porque o legislador, ele ouve a população. Claro. Então, eu vou te perguntar. Você é um assaltante. Você vê uma casa onde você sabe que possivelmente as pessoas ali estão armadas. E uma casa que você tem certeza, que você tem a informação que ninguém ali tem arma, as pessoas ali estão totalmente indefesas. Qual é a casa que você vai escolher assaltar? Ah, eu vou escolher a mais difícil, que tem arma, porque aí eu vou e pego aquela arma e consigo pegar. Me parece que não, mas eu perguntei para você. Eu acho que alguns policiais que trabalham com arma já deram declarações que o cidadão, para ter uma arma, e aí ele precisa ter um preparo maior para usar, porque inclusive tem fatores surpresos. Por exemplo, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, que defende a política em relação à posse de armas, ele foi vítima de uma ação, acabou perdendo arma numa ação surpresa. E o que ele fez? Ele não reagiu. Gente, pelo amor de Deus, essa lei não é para tirar a inteligência das pessoas, não. É só para permitirem que as pessoas se defendam. Se eu estou armada e chega uma pessoa e me toma de assalto, de surpresa, é óbvio que eu não vou reagir. Mas se eu tenho condições de reagir, estou dentro de casa, ouço que alguém está tentando entrar na minha casa, está fazendo barulho, eu já pego o meu trabuco ali e fico preparada. Na hora que entrar o bandido, eu atiro e acabou. E eu quero ter o direito de não ser acusada de ter matado um bandido. Essa é que é a questão. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não pegar a exceção da exceção da exceção e querer tornar regra e ver nos países em que as pessoas têm direito a porte de arma, nesses países não existe incidência de homicídio, de invasão, como existe no Brasil. O Brasil virou um faroeste a céu aberto. Todos nós estamos inseguros, tá? Depois que retiraram das pessoas o direito de se defender. Esse estatuto de desarmamento não trouxe nenhum benefício, nenhuma segurança. Isso tem que ser removido, porque tornou o brasileiro de bem vítima de uma presa fácil. Esse debate vai ser travado no Congresso logo no primeiro mês? Fevereiro, a senhora acha que ainda... Eu não sei se vai ser travado no primeiro mês, porque eu acho, assim, claro que as porque pautas... vem o decreto agora, né? E depois vem ainda o decreto, a legislação. Sim, o decreto ele vem para já dar uma aliviada nisso daí. Ele já vai melhorar bastante a situação daquelas pessoas que têm a necessidade. Especialmente depois, nas áreas rurais. Inclusive, é preciso dizer que
a lei, o Estatuto de Desarmamento, ele desrespeitou a vontade popular. Então, 65%, se não me engano, dos brasileiros foi às urnas e votou contra o Estatuto. E o governo totalitário do PT, da esquerda, começou lá com o Fernando Henrique, na verdade. O governo totalitário foi lá e, passando por cima da vontade do povo, nos impingiu esse estado de insegurança pública. Na verdade, era um ponto específico do Estatuto que foi para o plebiscito, que foi para o referendo popular. Exato. E acabou não sendo colocado em prática. E foi descumprido. Bem, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e estamos aqui hoje com a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. E fica por aí que ainda tem muito assunto aqui para você. Nós ainda vamos tratar da reforma da Previdência, também da reforma tributária, que é outro assunto que vai estar na pauta do Congresso, e outros temas muito importantes que você vai ter que acompanhar aí ao longo de 2019. Lembrando para você, quem não gosta de política é governado por quem gosta. Portanto, fique aqui e continue nos acompanhando. Voltamos em 2 minutos.